A paz do Senhor Jesus! Estamos aí no 31º vídeo, falando a respeito da construção da Bíblia. Como surgiu? De onde veio? Estamos na reforma, né? Os reformadores. Como a Bíblia se espalhou pelo mundo afora, né? O cuidado de Deus em espalhar a palavra de Deus. O seu cuidado em transmitir e espalhar a sua palavra. Estamos aí no 31º vídeo. Nós falamos dos reformadores, bem como Zwingli e Calvino, né? E espalhou a Bíblia, traduziu e espalhou para a Suíça. Da mesma forma também, William Tyndale, pelas pessoas da Inglaterra. Então, Suíça, Inglaterra, né? Tudo se espalhou a palavra de Deus. A Bíblia traduzida e espalhada. Também chegamos no tempo do rei James. Rei James, em 1611. O rei King James, já no século, né, 17º, também fez a sua tradução. O rei James também fez a sua tradução. Em 1517 d.C., a reforma. Chegamos no tempo de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Entrou para o monastério augustiniano, né, de Agostinho, onde obteve o grau de bacharel, onde fez seus votos para ser professor, o que ele seria um padre. Estamos falando de Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, né? Ele, Calvino e tantos outros, né? O que seria padre? Mas vendo tantas coisas erradas, né? De tanto ele ver tantas coisas erradas, tantas heresias, Lutero tem acesso a uma cópia da Bíblia completa. E ele lê em Romanos 3, versículo 28, e ao ler a Bíblia, ele vê que os ensinos dos papas fogem do que está escrito nas Escrituras. Martinho Lutero teve acesso à Bíblia traduzida, e ele passou também a ler e a estudar. E quando ele foi ler e estudar, ele leu lá os Romanos 3, 28, versículo 28, e ao ler ele viu e os ensinos dos papas estavam errados. Fugiu do que está escrito nas Escrituras. É onde ele rompe com a Igreja Católica e passa a ser protestante, né? Ou seja, reformador. Ele é expulso e é excomungado pelos papas. Todos iam contra o papal, todo mundo ia contra eles, ia estudar a Bíblia, descobrir que ele estava errado, ia contra eles, era morto, expulso, né? Preso, excomungado e assim por diante. E ele passa a ser protestante. Ele é expulso e excomungado pelos papas. Martinho Lutero e suas 95 teses. Passa a combater os ensinos papal, né? Ele veio com as suas 95 teses e ia contra a doutrina do Papa. O rompimento de Lutero com os papas, Lutero passou a combater os ensinos católicos, bem como a vinda das indulgências, onde ele passou a pregar nas portas das igrejas as suas 95 teses. Ele descobriu que estava errado, o papal, e para combater ele pegou as 95 teses dele, bíblica, né, passagens bíblicas, e postou e pregou nas portas das igrejas. E ele discordava de qualquer doutrina fora da Escritura. Em 1521, na Alemanha, ele queimou publicamente a bula papal. A bula papal era uma lei eclesiástica concedendo graça e indulgência em comprar-se. Ou seja, o Papa ele vendia, né, esta lei eclesiástica e era concedendo graça e indulgência à pessoa. Ou seja, a pessoa estava até comprando um pedaço do céu através das indulgências papal. Nunca viu coisa dessa. O céu, né, se compra abraçando Jesus e a sua doutrina, né? Abraçando o amor de Cristo por nós, a sua morte e a sua ressurreição. Martinho Lutero
e mais outro reformador. Aí Martinho Lutero se junta com outro reformador por nome de William Tyndale e combate os ensinos da Igreja Católica. William Tyndale e Lutero, ele passa a esconder a Bíblia em sacos de farinha e ia ser transportado para outros países como forma de evangelismo. Eles escondiam as Bíblias dentro de saco de farinha, onde as pessoas iam transportar essa farinha para outro país, e quando chegasse lá, o pessoal de lá encontrava essas Bíblias. Né? Eles passou realmente a combater a doutrina papal, porque para os papas, só eles podiam ter acesso à palavra de Deus. Martinho Lutero disse não. Juntou ele William Tyndale, e aí passou a esconder a Bíblia em sacos de farinha e era transportado para outros locais. Aí a Bíblia era levada sem ninguém nem saber. Imagine a sabedoria que Deus deu para ele, hein? João Calvino traduziu a Bíblia para o povo na Suíça. Enquanto um lutava na Inglaterra, outro na Suíça, e assim ia a Bíblia sendo traduzida e espalhada para o povo. João Calvino traduziu a Bíblia para o povo da Suíça. João Calvino foi um teólogo francês, nascido em 10 de julho de 1509. João Calvino, por ser porta-voz do movimento protestante, teve que fugir para Genebra em 1536 e faleceu em 1564, mas deixou seu legado na Suíça. Até hoje na Suíça tem o legado de João Calvino, né? João Calvino seguia os ensinos de Agostinho, né? Aí lá eu falei e ele disse que Pedro não era, né, a pedra e Cristo falou. E com isso ele também foi excomungado, né? Seus ensinos eram sobre a predestinação, e todos estão predestinados, e a total depravação humana. Nem todos serão salvos, e salvo uma vez, salvo para sempre. Aí João Calvino já pisou na maionese, né? Porque temos que estudar a Bíblia, sim, mas um cuidado, um zelo, para podermos ensinar uma Bíblia convém. E a vez nós lemos um texto e no nosso raciocínio formamos um contexto, né? E formamos um pretexto, porque pelo nosso raciocínio de querer compreender a Bíblia erroneamente. E aqui João Calvino tinha uma doutrina sobre a predestinação. Será que estamos predestinados realmente a ir para o inferno? Será que estamos realmente predestinados para ir para o céu? Até onde vai a predestinação, né? Será que Cristo já tem realmente os que vão para o céu e os que vão para o inferno? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não. Judas Iscariote, se ele se arrependesse, não era para ele ser morto. Então não há uma predestinação desta forma. Judas não estava predestinado a morrer. Não. Podia ser qualquer outro. Mas ele entrou no coração de Judas, ele deu lugar e ele fez por onde? E não houve arrependimento, houve remorso. Ele foi lá e se suicidou, né? Ele se matou, se enforcou, a corda se arrebentou, ele bateu nas pedras e as suas entranhas saíram para fora. E ali Judas morreu. Então vamos tomar cuidado com os ensinos da predestinação, tá, pessoal? William Tyndale, uma vez, um religioso provocou Tyndale, dizendo: melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. O povo apoiava tanto o Papa e disse: olha, Tyndale, melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. Aí Tyndale respondeu: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar minha vida por muitos anos, eu farei com que um menino que conduz o arado saiba mais sobre as escrituras do que você e o clero papal, porque ele era contra o clero papal. Então ele diz: olha, um menino que trabalha no arado vai saber muito mais do que vocês são nécios, vocês não querem entender, não querem compreender, não querem estudar, só querem saber realmente, né? E o Papa diz, estamos aí mais um vídeo, pessoal, tá? E já estamos encerrando, indo para o 12º vídeo, tá? Deus te abençoe. O rei Henrique VIII, o rei Henrique casou-se com Catarina. Estamos agora na era dos reis e falando sobre Catarina. Vamos falar sobre várias pessoas e vários personagens. Vai ser muito bom esse estudo. Deus te abençoe em nome de